Indiciamento pela Polícia Federal não ajuda o Brasil. Direita leva a relatoria da CPMI do INSS. Pessoal, para tudo que está fazendo aí, para agora, para ver esse vídeo, que esse vídeo vai trazer informações muito importantes e relevantes para você, ok? A gente já começa o vídeo aqui com a Câmara aprovando o projeto contra a adultização de crianças em redes sociais. Lembra lá aquele vídeo do youtuber do Felca? Pois é, pessoal, a esquerda aproveitou, né, para surfar a onda, né? Coisa que, obviamente, já tinha acontecido antes, né, desse vídeo do Felca, mas a esquerda estava fazendo vista grossa. Agora parece que eles querem surfar essa onda e o texto retorna aí ao Senado e prevê multas de até 50 milhões de reais para empresas que descumprirem as regras de proteção. Pessoal, olha o tamanho da insegurança jurídica que causa esse tipo de coisa no Brasil, né? Então, imagina uma empresa arriscar levar uma multa de 50 milhões, ela fecha as portas e ainda vai ficar devendo para o resto da vida, né? A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira o projeto de lei que combate a adultização de crianças nas redes sociais, proposta apresentada no Senado em 2022, voltará à casa para nova análise. Ou seja, isso aqui já é de 2022, pessoal. Por que que eles não levaram lá a sério e agora só com esse vídeo do Felca que começaram? Né? É um jogo político que às vezes é difícil de entender. O texto estabelece principalmente uma série de obrigações aos provedores de redes sociais para impedir que crianças e adolescentes utilizem as plataformas sem supervisão. Entre as medidas estão a exigência de vinculação das contas de um responsável legal e a remoção de conteúdos considerados abusivos para esse público. Quer dizer que as redes sociais vão ter que se preocupar agora em ensinar o filho das outras pessoas, né, pessoal? O projeto prevê suspensão de atividade nas empresas. O objetivo do projeto é reforçar a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A lei se aplicará a qualquer produto ou serviço de tecnologia da informação que permitam menores de idade. Pessoal, se eu não me engano, foi no Canadá, tá, que proibiram menores de 16 anos de acessar redes sociais. Depois eu vou trazer para vocês direitinho essa matéria, né? Eu li esses dias aí, acabei não colocando um vídeo ainda, mas eu vou trazer, tá? Então, existem países que bloqueiam a crianças e adolescentes de acessarem as redes sociais, tá? Então, o descumprimento das medidas poderá resultar em multas que variam de R$ 10 por usuário cadastrado a 50 milhões, de acordo com a gravidade da infração. Empresas também poderão ser suas atividades suspensas de forma temporária ou definitiva, caso não cumpram as obrigações previstas. Eu acho que tem muito oportunismo nisso aí. É claro que a gente deve proteger as nossas crianças, sim, né? Mas eu acho que tem muito oportunismo aí justamente em deputados aí da esquerda querendo surfar essa onda. Pessoal, próxima notícia aqui, né? Então, a gente vê aqui ainda sobre o Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, né? O indiciamento deles pela Polícia Federal e também sobre a crise com os Estados Unidos, tá? Então, justamente isso não ajuda em nada a relação do Brasil com os Estados Unidos, que já está bastante abalada, né? Então, O que vai acontecer vamos em ouvir Washington, aqui Brian Winter? O que vai acontecer em o Washington, Dorival Brian Winter, Santana com esse falando aqui. indiciamento? Não sabemos, William, porque estamos à espera há vários dias de mais novidades da Casa Branca. Ainda estamos um pouco à espera. O diálogo está fluindo entre o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo e o governo Trump. Eles continuam com muito acesso, com muita influência, dominando praticamente a narrativa. Houve um grupo de funcionários em Washington há algumas semanas agora, que tinha mais interesse no diálogo, que via outras oportunidades, inclusive para talvez separar a questão das tarifas e a questão das sanções sobre os ministros individuais envolvidos com a parte judicial contra a família Bolsonaro. Mas com o arresto domiciliário do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, até ele, pelo que ele está falando aqui, pessoal, esse correspondente, ele disse que tinha grupos dentro da Casa Branca que supostamente queriam até separar, ó, uma coisa é tarifa, outra coisa é sanção, né?
sobre ministros, né? Porém, depois que o Bolsonaro foi preso dentro da sua casa, né, pelo Alexandre de Moraes, a coisa degringolou, né? Então, Bolsonaro há agora umas semanas, essas tentativas de diálogo ficaram congelados e né? agora temos esse momento de espera que temos agora. Chris, você tem se dirigido aos seus clientes, quase sempre reiterando o que você considera que é uma tendência de escalada e de piora da crise entre Brasil e Estados Unidos, especificamente em torno de Jair Bolsonaro. Qual é a sua avaliação depois do que aconteceu hoje? Olha, eu acho que os eventos de hoje são dramáticos sobre vários aspectos. Não só o indiciamento, novamente, do presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro, o vazamento dos áudios que foram gravados no celular do presidente, então tem várias nuances e aspectos. Pessoal, que absurdo, né? Ainda vaza os áudios, quer dizer, uma conversa entre pai e filho, a Polícia Federal pega, confisca o celular e depois começa a vazar áudios na imprensa, pessoal, né? É assustador isso aí, né? Onde é que tá, né, o sigilo, né, das conversas entre um pai e um filho, né? Seja o que for, né, pessoal? Fale o que falar, né? Não passa não deixa de ser uma conversa, né? Entre o pai e o filho, né? Seja no ambiente que for, né? Qual é o crime nisso, né? E por Mas, que de vazaram certa essa forma, mensagem, né? isso é um elemento que tende a acirrar ainda mais a relação bilateral Brasil e Estados Unidos. Evidentemente, a Casa Branca tende a ver esse indiciamento também do Eduardo Bolsonaro como uma escalada, muito como deve também ter sido visto uma escalada, né, a decisão proferida pelo Flávio Dino, né, de reafirmar que sanções americanas da Lei Magnitsky não poderiam ter aplicabilidade no território brasileiro. No fundo, foi um ato, né, visto como provocativo, que gerou uma reação de uma declaração da própria Casa Branca e do Departamento de Estado. Nós já estamos com uma escalada contratada, né, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, no mês de setembro, com alta probabilidade de condenação, e também temos o governo Lula enviando nova proposta de regulação de mídia social para o Congresso Nacional. São movimentos em que a Casa Tempestade Branca perfeita, vai né? interpretar como escalatório. Pessoal, vai ser a tempestade perfeita para virem uma chuva de sanções em cima de parlamentares, ministros e por aí vai, né? Então, vou trazer as novidades para vocês, mas se prepare que esse mês de setembro, pessoal, vai ser um mês daqueles, tá? Próxima notícia aqui, né? Então, Ana Flor. a gente vê aqui a Globo lamentando, pessoal, a investigação do roubo dos velhinhos, né? Então, a porta-voz ainda do regime diz que foi um tropeço deixarem abrir, foi um absurdo deixarem abrir uma CPMI, né? Pessoal, vocês têm que ter muito cuidado com as notícias, da onde vocês pegam as notícias, tá? Então, aqui dá para ver nitidamente na Globo News, né, como é uma emissora de esquerda, né? E como fica chateada, dizendo que foi um absurdo, né, a oposição virar, na verdade, assumir esse caso da CPMI, né, serem os relatores da CPMI. O que vai acontecer agora? Quer dizer, se tudo der certo, né, vão prender as pessoas que são culpadas, né? Inclusive, o irmão do Lula já foi convocado para participar aí dessa CPMI, né? Então, veja aonde está indo a coisa. Que erro, hein, do governo, não é um erro pequeno, que erro grande, que tropeço da articulação política do governo. Não pode, gente, com CPI para ser instalada, CPMI para ser instalado, o governo tem que estar muito atento, se não quer que aconteça isso, né, que a oposição domine. Dormiu no ponto, a oposição foi rápido e dominou uma CPMI com poder. A gente sabe, para usar aquele clichê do clichê, você que acompanha a política já ouviu, que a gente sabe como começa, não sabe como termina. Tem poder de polícia judiciária, não é isso? Que consegue fazer quebra de sigilo, convocar. Olha que perigo, né, pessoal? Fazer quebra de sigilo e convocar, né? Imaginou para você descobrir quem são os culpados aí por esse desvio de dinheiro? Imaginou se respinga no governo isso, pessoal? É um potencial de estrago muito grande. Potencial de estrago. Pessoal, de estrago para quem? Olha o que essa Globo News está falando, pessoal. Né? É potencial de estrago para quem? Para o governo, né? Então, quer dizer que o governo está envolvido nessas coisas? O potencial de estrago é tão grande assim?
quer dizer que existe envolvimento do governo nisso, né? É só muito grande, vai ter que abrir uma negociação, o governo agora, com um senador que é de oposição, que é Carlos Viana, e que vai querer ter bastante holofote porque busca a reeleição no ano que vem. Isso também é um fator para ficar de olho. O governo errou muito. E uma base eleitoral de oposição, né? Quer dizer, se ele fizer oposição, usar a CPMI como instrumento de oposição, estou pensando aqui... tende a ganhar mais votos em Minas Gerais. Agora, por 3 votos, né? 14-17, sem dúvida o governo dormiu no ponto, um erro gravíssimo de articulação política e das lideranças no Congresso. Pessoal, se a Globo está apavorada, né, como é o caso aqui, vocês conseguem ver nitidamente que esses repórteres estão apavorados. O que será agora? O que vai acontecer? Quer dizer, corre o risco da CPMI agora, com a oposição no poder dessa CPMI, corre o risco de achar os culpados, né, pessoal? Seja irmão de Lula, seja quem for, né? Então, ao contrário, né, do governo, se fosse pró-governo, aí, né, se fosse da base aliada, né, não achariam ninguém para culpar, né? Agora existe um sério risco de acharem os culpados. Me conta nos comentários o que você acha disso. Aproveita aí para clicar no like para ajudar na divulgação desse vídeo. Se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer de coração que você ficou até o final aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.